ocorrência com a qual a afligiam, desafiando o conhecimento e o empenho dos médicos. Com o agravamento da doença crônica que, ao que parecia, havia se instaurado em seu corpo com uma tenacidade impossível de ser erradicada por meios humanos, não pude deixar de observar uma piora semelhante na irritação nervosa que pontuava seu comportamento, tornando-a vulnerável às causas mais triviais de medo. Tornou a mencionar, de maneira mais frequente e contumaz, os sons, até mesmo os mais sutis, e os vultos estranhos que distinguia entre as tapeçarias. Certa noite, já no fim de setembro, ela insistiu nesse assunto perturbador com mais ênfase do que de costume. Acordara de um sono inquieto, e eu estivera observando, com um misto de ansiedade e terror impreciso, as expressões que agitavam seu rosto emaciado. Sentei à cabeceira da cama de ébano, em uma das otomanas da Índia. Ela ergueu o corpo e sussurrou-me com muita seriedade que ouvira mais uma vez os sons que eu não ouvia e discernira mais uma vez os vultos que eu não enxergava. O vento soprava agitado por trás das tapeçarias, e tentei lhe mostrar, embora, preciso confessar, nem eu estivesse acreditando, que aqueles sons quase inarticulados e aquelas sutis variações nas figuras sobre a parede eram apenas efeitos naturais do vento soprando. Contudo, uma palidez mortal, espalhando-se em sua face, convenceu-me de que meus esforços para tranquilizá-la seriam em vão. Ela parecia estar desfalecendo e não havia criado algum por perto para acudi-la. Lembrei-me de uma garrafa de vinho suave, que fora receitada pelos médicos, e corri para buscá-la. No entanto, assim que passei sob a luz do turíbulo, duas circunstâncias de natureza assustadora atraíram meu olhar. Senti que algo palpável, embora invisível, passara rapidamente por mim e percebi que jazia no tapete dourado, no centro da claridade emanada pelo turíbulo, um vulto, diáfano e indefinido, de aspecto angelical, que parecia ser a sombra de um fantasma. Porém, como estava tomado pelo desvario de uma dose imoderada de ópio, não dei muita atenção ao fato, bem como não comentei nada com Rowena. Tendo localizado o vinho, voltei para junto dela, servi um cálice e o conduzi aos lábios da dama desfalecida. Jamais recuperada, ela segurou o cálice sozinha, enquanto afundei-me na otomana, com os olhos fixos nela. Foi então que ouvi com nitidez um rumor de passos no carpete próximo ao leito. Logo em seguida, enquanto Rowena levava o vinho aos lábios, vi, ou imaginei ter visto, 3 ou 4 gotas de um líquido brilhante e escarlate caindo dentro do cálice, provenientes de uma fonte invisível suspensa na atmosfera do quarto. Se eu vi, Rowena nada percebeu. Bebeu o vinho sem hesitar e me abstive de comentar com ela algo que, no fim das contas, deve ter sido apenas o efeito de uma imaginação fértil e sugestionável, morbidamente intensificada pelo terror da mulher, o ópio e a hora tardia. Contudo, não pude deixar de perceber que, logo após a visão dos pingos escarlates, uma súbita mudança para pior agravou a doença de minha esposa. 3 noites depois, os criados a preparavam para o túmulo e, na quarta, vi-me a sós com seu cadáver amortalhado, no aposento grotesco onde a tomara como noiva. Aparições fantásticas, engendradas pelo ópio, vagavam como sombras errantes diante de meus olhos. Contemplei, com o olhar inquieto, os sarcófagos nos 4 cantos do quarto, as imagens tremeluzentes nas tapeçarias e o contorcer das chamas multicores no turíbulo. Meus olhos recaíram então, ao lembrar-me do ocorrido naquela noite pregressa, no local iluminado onde julgará ter visto a débil silhueta de uma sombra. Ela, porém, não estava mais lá. Respirando aliviado, voltei a fitar a figura pálida e rígida que jazia na cama.
De repente, fui acometido por uma miríade de recordações de Ligeia, e desceu sobre meu coração, com a violência tumultuosa de uma torrente, toda a pungência do indizível pesar que experimentei ao vê-la, na ocasião da morte dela, igualmente amortalhada. A noite avançava e, com o peito repleto de memórias amargas de minha insubstituível e suprema amada, permaneci com os olhos fixos no cadáver de Rowena. Devia ser por volta da meia-noite, não recordo se antes ou depois, pois não estava atento às horas, quando um soluço, baixo, suave, mas muito distinto, despertou-me do devaneio. Senti que vinha da cama de ébano, o leito de morte. Agucei os ouvidos em uma angústia de terror supersticioso, mas o som não se repetiu. Apurei a visão buscando detectar algum movimento no cadáver, mas não havia nada perceptível. No entanto, não poderia ter me enganado. Ouvira o som, embora fraco, e minha alma despertara dentro de mim. De maneira resoluta e perseverante, mantive a atenção fixa no cadáver. Muitos minutos se passaram até que surgisse algum indício capaz de elucidar o mistério. Por fim, tornou-se evidente que uma coloração discreta, bastante suave e quase imperceptível, tingira as bochechas, espraiando-se pelas pequenas e enrugadas veias das pálpebras. Com um misto inexprimível de horror e espanto, para o qual a língua dos mortais não oferece expressão suficientemente enérgica, senti que meu coração parava enquanto meu corpo enrijecia. Fui despertado da paralisia do pânico por um senso de dever. Não restavam dúvidas de que tínhamos nos precipitado nos preparativos funerários. Rowena estava viva. Era necessário tomar alguma providência imediata. A torre, no entanto, ficava apartada da área da abadia onde alojavam-se os criados. Não havia nenhum por perto, e eu não podia buscá-los para me ajudar sem deixar o quarto por vários minutos, o que não ousaria fazer. Esforcei-me sozinho, portanto, para trazer de volta o espírito que pairava sobre o corpo sem nele pousar. Por alguns momentos, pareceu-me, porém, que meus esforços seriam em vão. A cor desaparecerá das pálpebras e das bochechas, deixando, em seu lugar, uma palidez superior à alvura do mármore. Os lábios enrugaram-se ainda mais, contorcendo-se em um esgar funesto. Uma viscosidade repulsiva e uma frieza espalharam-se depressa pela superfície de seu corpo. A rigidez característica retornou ao cadáver. Trêmulo, tombei novamente na poltrona de onde levantara-me tão sobressaltado e tornei a evocar imagens passionais de Ligeia. Assim, uma hora se passou quando, seria possível? Mais uma vez distingui um som vago vindo do leito. Escutei-o tomado de horror. O som se repetiu, era um suspiro. Correndo até o cadáver, vi distintamente um tremor em seus lábios. Em seguida, eles relaxaram, revelando a luminosidade de seus dentes perolados. O assombro agora rivalizava em meu peito com o temor profundo que reinara sozinho até então. Senti que a visão ficou turva e o raciocínio, vago. Foi apenas com um esforço violento que consegui, afinal, tomar coragem para realizar a tarefa que o dever me obrigava a executar pela segunda vez. Havia um brilho parcial em sua testa, nas bochechas e na garganta. Um calor perceptível penetrara o corpo inteiro. Havia até mesmo uma leve batida no coração. Estava viva. E com redobrado ardor, engajei-me na tarefa de reanimá-la. Esfreguei e umedeci as têmporas e as mãos, valendo-me de cada recurso que a experiência e um acúmulo de leitura sobre medicina poderiam sugerir. Mas em vão.
De repente, a cor se esvaiu, a pulsação cessou, os lábios assumiram uma expressão cadavérica e, logo depois, o corpo todo recobrou a frieza gélida, o tom lívido, a rigidez intensa, seu contorno encovado e todas as repulsivas peculiaridades de quem fora, por muitos dias, uma habitante do túmulo. Dessa forma, deixei-me inundar novamente por visões de Ligeia, e mais uma vez, não é de se admirar que estremeça ao escrever, mais uma vez chegou aos meus ouvidos um discreto soluço, vindo do leito de ébano. No entanto, por quis descrever com tamanha minúcia os horrores inefáveis daquela noite. Por que me deter para relatar como, sem cessar,